quando a gente fala de fé, espera aí, você quer ter razão, você quer alimentar sua autocomiseração ou você quer o seu milagre? Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para a nossa mensagem de hoje. Olha aqui, 1, 2, 3 e... Pare de duvidar e creia. Diga comigo assim, ó, fé é poder. Fé é poder. Fé é a moeda de troca do céu. Nós sempre falamos que Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. Diga comigo, e resposta de fé. Sabe por quê? Às vezes a gente fica perguntando e Deus está esperando uma resposta de fé. São as respostas que nós damos mediante as circunstâncias, as situações, é que vem a resposta que nós estamos esperando. Então toda pergunta não deve ser, por quê? Não, eu vou dar uma resposta de fé e eu vou colher aquilo que eu estou esperando. Nós vamos falar muito de fé hoje, e a Bíblia diz, em Coríntios 14, 10, que no mundo há muitas vozes, e nenhuma sem significado. Agora a gente precisa decidir que voz nós vamos ouvir. Tem muitas vozes aí, nós escutamos de tudo, são vozes de pessoas, voz de lideranças, vozes políticas, voz do diabo, a voz interna, e existe a voz do Espírito, existe a palavra. A voz que eu ouvir vai definir o resultado da minha vida, vai definir o destino, o futuro. Lembre-se que Jesus, ele sempre, a cada adversidade ou a cada teste, lembre-se daquela frasezinha de Jesus, está escrito, foi a resposta que ele deu, está escrito, eu vou ficar com o que está escrito. Então, fé é uma decisão, ou, quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que as muralhas de Jericó caíram pela fé. Como é que nós derrubamos as muralhas da nossa vida? Pela fé. E que muralhas são essas? Pode ser interna e externa. Como assim internas? Muitas vezes crença, o medo, dúvida, incredulidade. É uma muralha, é uma barreira. Bloqueios, traumas, o passado. Pode ser as muralhas. Como pode ser problemas externos. Como é que nós vamos rompê-la? Através dos passos de fé. São os passos de fé que faz essas muralhas, elas primeiro caem dentro de nós, porque a nação jamais teriam dado 7 dias volta ao redor da muralha, se eles não acreditassem que ela ia cair. Então dentro já tinha caído. Eles não sabiam exatamente como ia acontecer, mas eles sabiam que algo de sobrenatural ia acontecer, senão era perder tempo aqueles passos de fé ao redor das muralhas. E tem uma coisa na Bíblia muito especial, para quem gosta de ser lógico e matemático. Na Bíblia você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Quando Deus chamou Gideão e reduziu o exército de Gideão de 32 mil para 300 homens, para mostrar que o resultado não era números. Não adiantava confiar no tamanho do exército, na capacidade, na força, que isso não é o que ia definir. Então, se você for caminhar de forma racional, esquece, então você vai na força do seu braço. De forma racional, Golias era muito maior que Davi, muito mais bem preparado. Então, para quem gosta de números, esquece que os números não dizem nada. 5 pães e 2 peixinhos jamais poderiam alimentar uma multidão de 5 mil. Números não batem. Nem 4 pães ou 7 pães e 2 peixinhos. Também não pode. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver situações improváveis.
Hebreus, que fala da galeria dos heróis da fé, você vai ver em Hebreus, sempre antes de um grande milagre, você vai ouvir a palavra pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé, as muralhas caíram. Pela fé, Moisés. Pela fé, Abraão. Pela fé, Davi. Pela fé, pela fé. Diga comigo, tudo é pela fé. É muito fácil a gente falar, o difícil é praticar. É difícil você colocar isso em prática no momento dos seus desafios. Mas a Bíblia diz o seguinte, né? Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diga comigo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. 1 Pedro 5, 7 diz, lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, não adianta, lance, jogue-se sobre ele, lança sobre ele a sua ansiedade. Salmo 37, 5 diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmo 30, versículo 5 diz, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmo 34, 19 diz, muitas são as aflições do justo, diga comigo, mas o Senhor o livra de todas. E o que alimenta a nossa fé? A palavra. Fé é poder. Deus nos chamou para ser um povo que anda por fé e um povo poderoso, um povo que anda sobre as águas, um povo que vence as tempestades, um povo que pela fé para o sol e a lua, um povo que, isso não é racional, não, realmente traz para a sua realidade, porque como eu disse, não tem uma muralha literal para você derrubar, mas tem uma muralha interna para você derrubar, tem adversidades externas para você derrubar, é verdade ou não é? Quando Elias clamou e fogo do céu desceu, talvez não tem um exército para poder, que está tentando te destruir, mas tem situações que precisa descer fogo do céu e consumir, se não descer, você vai ser consumido por ela. Então nós precisamos da fé. Coríntios diz o seguinte, o reino de Deus não consiste em palavras, diga comigo, mas em poder. Palavras sem poder não vai mudar nada. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de uma dose de poder dentro de nós. É o que nós sempre falamos aqui nessa reunião. Profissionais igual vocês tem muitos. O que vai diferenciar? O que está dentro de você. Gente que faz o que você faz, muita gente faz. Mas o que vai diferenciar? O que está dentro de você. A sua fé, o poder que há dentro de você. Que te faz, inclusive, contrariar as previsões. Que te faz contrariar os diagnósticos. Que nós contrariamos previsões e diagnósticos, somente os negativos, tem que ser, né, os negativos, né? Então, a fé, ela faz isso, diga comigo, fé é para agora, esperança é para o futuro. Coríntios 2,5 diz assim, para que a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por quê? Porque não adianta simplesmente a fé se basear na sabedoria humana. Porque gente com a mesma sabedoria tem muitos. E ela não é o suficiente para te levar aonde você deseja. E por isso que a fé, ela precisa ser a fé do sobrenatural, porque senão o resultado será natural. Por isso que nós cultivamos, alimentamos para que seja fé. Olha o que diz Ageu, diz assim, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Diga comigo em voz alta, diga aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. O que significa isso? Entra aqui em cima e sai aqui embaixo. Quantas pessoas que estão vivendo essa realidade? Ele planta muito, mas colhe pouco. Quantas pessoas que comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, recebe salário, mas recebe num saco furado. Entra por cima e sai por baixo.
Não é quanto ganha, porque não importa quanto ganhe, é quanto vai sair. Porque o saco, a bolsa está furada. E por que a bolsa está furada? Quando você vai no texto, diz assim, o propósito está desalinhado. O saco está furado porque o propósito está desalinhado. E nesse texto, mostra que, por conta do propósito estar desalinhado, eles estavam 16 anos atrasados no propósito. 16 anos com a vida atrasada. Diga comigo, 16 anos com a vida atrasada. E aí trabalhando muito, semeando muito, plantando muito e colhendo muito pouco. Recebendo salário, o salário saindo, entrando num saco furado. Mateus 8,13 diz assim: então disse ao centurião, diga comigo, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Esse centurião foi um centurião porque ele era um comandante romano que liderava 100 soldados. Aí o que acontece aqui? Por que esse homem foi um dos homens que o Senhor disse assim? Na verdade, ele foi o único que o Senhor diz assim: em todo Israel encontrei tamanha fé. Porque esse homem, apesar de ser um soldado e um general, um comandante, ele entendia como funcionavam as coisas espirituais. Diga comigo, ele entendia como funcionava o mundo espiritual. Porque quando ele foi orar, ele se importava com pessoas, né? Ele foi pedir oração por um servo, porque o servo estava sofrendo muito, enfermo. E aí o Senhor prontamente diz: eu vou lá curá-lo, eu vou lá. Ele falou: não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta uma palavra do Senhor aqui, e o meu servo será curado lá. Diga comigo, basta uma palavra aqui, e vai acontecer lá. Aí ele vem e diz assim para Jesus: eu sou homem de autoridade como o Senhor, eu estou à frente de muitos soldados, e eu digo a um vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem. Então ele entendia sobre a autoridade. Agora ele entendeu mais profundamente, olha que coisa linda. Ele diz: eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. Uma palavra do Senhor aqui vai acontecer lá. Jesus disse: uau! Nem em Israel, no meio de tanta gente religiosa, eu vi tanta fé. Está cheio de religioso. Nós estamos na nação mais religiosa da terra, mas eu não encontrei aqui fé como essa não. Vamos de novo aqui? Diga: basta uma palavra, e vai acontecer. Olha como isso é profundo. Basta uma palavra aqui, vai acontecer lá. Basta uma palavra, o Senhor libera uma palavra aqui, vai acontecer lá. Aí vem Jesus e diz assim para esse homem: como você creu, assim acontecerá. A tua fé é grande, meu filho. Como você creu, assim acontecerá. A outra pessoa que recebeu um elogio de Jesus foi a mulher cananeia, que Jesus, quando ela saiu clamando e gritando, Jesus nem respondeu ela. Aí quando Jesus para ouvi-la, ela faz o pedido para a filha dela, e Jesus diz assim: não convém tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí ela responde: mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. O Senhor disse: uau! Nessa geração que nós estamos vivendo, de pessoas ofendidas, diga comigo, pessoas ofendidas. Essa mulher, ela deu uma aula. Ela deu uma aula do que é não se ofender. Porque se ela fosse deixar levar pelas palavras de Jesus, ela tinha perdido o milagre dela. Tem um versículo que diz em Provérbio, diz assim, ó: a sua glória é ignorar as ofensas. Diga comigo: a sua glória é ignorar as ofensas. Sabe por quê? Porque quem vive ofendido, gente, não vai longe não.
Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas se ofendem com tudo. Você tem que medir as palavras, você tem que medir o sorriso, você tem que medir o que você fala, você tem que medir o que você pensa, você não pode expressar seu pensamento, você não pode falar o que você crê. É verdade ou não é? Nós estamos numa era de pessoas ofendidas. Então nós não podemos. A sua glória é ignorar as ofensas. Não se ofender é uma questão de decisão. Se ela tivesse se deixado levar pelas palavras, mas quando ela disse, ela rebateu o Senhor dizendo, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O Senhor disse, uau, mulher, grande é a tua fé, vai que a tua filha está curada. É mais ou menos assim, vamos supor que ela entra naquele dilema que a gente vê hoje. Quando a gente fala de fé, espera aí, você quer ter razão, você quer alimentar sua autocomiseração ou você quer o seu milagre? O que você quer? Você quer vencer na vida ou você quer alimentar as suas misérias? Está entendendo ou não? Sim ou não? Espera aí, porque se você crer, você não vai ficar preso em coisa menor. Se você acredita que tem algo maior para você, que você pode viver os seus milagres, você não vai viver preso a coisas menores. Que lição, né? Que lição. Porque se você for alimentar perseguição, se você for alimentar misérias, você não vai fazer outra coisa. Se você for viver tentando se defender de situações, você não vai fazer outra coisa. Foque-se naquilo que é o teu objetivo. O que você quer na vida? Qual o resultado que você quer para você? Eu preciso focar na minha fé. Sabe aquela palavra assim, ó? Diga comigo, eu não tenho controle sobre muitas circunstâncias. Diga, eu não tenho controle sobre o que os outros pensam ou fazem. Diga, mas eu tenho controle sobre mim, sobre o que eu vou crer, sobre o que eu vou fazer. Você não tem controle sobre a vida de pessoas, você não tem controle sobre a atitude de pessoas, você não tem controle, mas você tem controle sobre você. A gente não tem controle sobre situações que vêm para tentar nos distrair, mas nós temos controle se isso vai me afetar e eu vou me distrair ou vou me manter focado. Eu tenho um alvo. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Porque senão é muito fácil de pegar, filho. É muito fácil, é só lançar uma isca para você, você já perdeu o rumo. Você já se distraiu. Você perde o foco rapidamente. Você sai do objetivo rapidamente. Isso é uma guerra, vencer é uma tarefa interna. Diga comigo, vencer é uma tarefa interna. Jesus disse, peça, busque e bata. Mateus 21 diz, Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atira-se no mar, e assim será feito. Vamos lá em voz alta, diga comigo, tudo o que pedirem em oração, o que está escrito aí? Você viu que é um desafio, é uma tarefa interna? Se crerem, receberão. Mateus 9:29 diz, e ele tocando nos olhos deles, disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Quer dizer, Jesus, quando os cegos vieram correndo atrás de Jesus, clamando, tem misericórdia de mim, ele não parou também não. E eles foram até a casa de Jesus. E como? Eles eram cegos. Mas eles persistiram. Onde está o barulho? Onde está a multidão? E eles foram persistindo, eles estavam impregnados, e a consequência dessa perseverança, a consequência dessa fé, foi um milagre. Eles enxergarem. A fé tira os obstáculos. Posso falar uma coisa com muito amor? Vamos, sim ou não? Posso?
Hoje é segunda-feira, você depende de rendimento, faturamento, bater metas. Cada um tem seus sonhos pessoais, tem suas metas pessoais. É o carro do sonho, é a casa do sonho. Mas mais do que isso, a oração de muitos deveria ser: Senhor, abra os meus olhos, abra a minha visão, porque eu quero enxergar. Que é isso que vai resolver problemas. Eu quero enxergar. Porque a gente sabe muito bem que, às vezes, quando a gente está passando por uma realidade, uma dificuldade, um problema, se for resolvido só aquele problema, daqui a pouco nós estamos passando por ele de volta. Sabe disso? Não, Senhor, eu quero enxergar. Me dê visão. Abra os meus olhos. Abra os olhos no meu entendimento, para enxergar coisas que eu não tenho conseguido enxergar. Porque a partir do momento que eu enxergo coisas que eu não tenho conseguido enxergar, eu vou chegar onde eu não tenho conseguido chegar. Está entendendo ou não? Senão a gente fica igual a história, né? Quem trabalhou em banco sabe. Marcelo falava muito sobre isso. O banco trabalha para te quebrar. E é muito fácil você entender isso. Pode prestar atenção quando uma pessoa está endividada, o que o banco oferece para ela? Mais dívida. E você não paga uma dívida fazendo outra dívida. Concorda comigo? Sim ou não? Claro que depende daquilo que você tem como objetivo, tem um investimento, tem alguma coisa, mas você não paga dívida fazendo mais dívida. E o banco trabalha para quê? Para quebrar. Tem mais um crédito aqui para você, tem mais um empréstimo aqui para você, tem mais um para você. Espera aí, eu quero enxergar. Por que eu estou nessa realidade? Porque se der mais dinheiro para ela, mais dívida. Se der mais dinheiro, mais ela se afunda. Então, o que eu quero ver, eu quero enxergar. Lucas 8,48, lhe disse: filha, a sua fé a curou. Diga comigo: a sua fé a curou. Vai em paz. Quem é aqui? Mulher do fluxo de sangue, que empobreceu, gastando tudo que tinha com os médicos e piorando. Nada resolveu, mas a fé dela resolveu. A fé no lugar certo. Diga comigo: a fé no lugar certo. Porque a fé no lugar errado vai dar errado. Ah, não, mas não tem uma fé só, não. Tem gente que confia em si. Tem gente que confia em tudo. Tem gente que confia na força do seu braço. Eu tenho fé no meu taco. De vez em quando o taco quebra, né? É ou não é? Eu tenho fé. Mas a fé no lugar certo. Ela colocou por um tempo a fé dela só na medicina. E ela foi empobrecendo. Quem estava na igreja ontem? Se o testemunho que a Márcia compartilhou ontem do filho, com os exames mostrando os caroços, mostrando lá, tem os 2 exames. Se depender só da medicina, eu ia continuar lá. Mas tem o exame com e o exame que desapareceu, como ela disse. E a médica se emocionou porque não sabe como explicar para ela. Como é que está? Que estava. Agora, como é que está? Como é que não está mais, eu não sei. Lembra dos religiosos que foi feito lá CPI para saber se ele era cego de verdade? Foi levantado mas Jesus cura o cego, aí é levantado uma CPI para investigar, fazer uma investigação profunda. Mas você era cego? Não, eu era cego. Há quantos anos? A vida toda eu era cego. Aí vai lá no pai e na mãe. Ele era cego mesmo? Não, ele era cego. Mas como é que ele... Não, que o meu filho era cego, eu sei. Agora, como é que ele está enxergando, eu não sei. Aí volta para o cego de novo. Vai tentar investigar se realmente era ela. Não, porque eu não acredito em milagre. Eu não acredito no sobrenatural. Então eu tenho que achar uma explicação.
Diga comigo, chega de orações genéricas. Diga, seja específico. Seja poderoso em suas orações. Posso falar com muito amor? Num dia como ontem, eu vejo como as orações são genéricas. Quando a gente vai fazer a concordância, as orações não são específicas. Os pedidos não são específicos. Oração tem que ser específica. Oração tem que ser clara. Vamos fazer um exemplo aqui. Senhor, eu quero um carro. Nada contra, todos nós já passamos por isso. Vem um Fusca, uma Brasília, um Fiatão. Tudo bem? Sim ou não? Você pediu um carro. Não é um carro? Aí a gente olha o outro que teve fé, fez uma oração específica, aparece lá com... Aí eu vou achar ruim. Mas por que o senhor deu? Aí ele creu, ele buscou. Senhor, o que o cego, quando Jesus, deixa eu achar esse versículo aqui. Daqui a pouco eu chego nele. Mas o cego chegou até Jesus, gritando por misericórdia e pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia dele. O que você quer que eu faça? Ele foi específico. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero aumento de salário, aumento de faturamento. R$2 é aumento. Aumentou ou não aumentou? Sim ou não? Mas é o que você quer? Sim ou não? Eu quero aumento. Fala aí de voz, enche a boca e fala, eu quero aumento. Quanto? Quanto você quer faturar? Quanto? Quanto? Escutei. 10 mil? Seja feito conforme sua fé. Deixa registrado isso aí. Deixa registrado aí. Mas quanto? Quanto é o faturamento? Para quanto você quer ir? Ah, mas eu não sei, eu já orei e não aconteceu. E nem vai acontecer. Se você faz uma oração e nunca mais você faz ela, não vai acontecer. Se eu pegar aqui no grupo de vocês, tem gente que já passou e muitas vezes o dia, aquilo que um dia parecia um sonho de faturamento de salário. É verdade ou não é? Porque já bateu essa meta, já se renovou, e já se renovou, e já se renovou, e já se renovou, e já se renovou. Já passou por isso. E cada vez Deus nos abençoa, os sonhos se realizam e eles se renovam. Porque hoje, o que para você talvez é novidade, amanhã já não é mais. E isso é que nos mantém vivos. Oração tem que ser específica. Será que você tem feito realmente orações específicas? Tem sido claro nas suas orações? Começa por aqui, eu quero ver. Quero enxergar, quero sabedoria. Quero revelações que não são comuns a todos. Mas eu tenho sonhos. Eu tenho a casa do meu sonho, eu tenho o carro do meu sonho, eu tenho... Atos 4, 29 diz assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita-nos, e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Diga comigo, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Meu Deus, a oração fez estremecer. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diante de uma perseguição, sabe qual foi a oração? Ai, Senhor, me livre
essa percussão? Não, foi a oração, foi assim, capacita-me, para que a gente seja mais ousado. Capacita-nos para que sejamos mais ousados, para fazer com mais ousadia, porque a tendência é quando somos pressionados, cedemos e recuamos. E às vezes você está certo, está coberto de razão, está fazendo as coisas que deveria estar fazendo, e não quer dizer que é mar de rosa que você não vai ter. Os discípulos estavam pregando a palavra e sendo perseguidos e ameaçados. E qual foi a oração? Capacita-nos, para que possamos fazer com mais ousadia, mais corajosos ainda, Senhor. E a oração que fizeram tremeu o lugar. A oração que fizeram, diga comigo, tremeu o lugar. Estremeceu, o Espírito desceu. Aí o resultado eu pego aqui, ó. O resultado logo na frente, e aceitaram, e os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Aí no de baixo diz, perto de 5.000 pessoas. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram, perto de 5.000. Quer dizer, na perseguição eles botaram mais pressão, oraram com mais coragem, com mais intensidade, Deus derramou mais poder e foi mais eficaz. Está entendendo ou não? Sim ou não? Cada um de vocês precisa afetar pessoas. A sua atividade depende de afetar pessoas. Nós somos pressionados. Aqui a palavra é: considera as ameaças dele, capacita-nos, ou capacita seu servo para anunciar com mais ousadia, mais corajosamente. Nós não vamos nos intimidar. Nós vamos para cima. Agora nós precisamos de revestimento. Nós precisamos de poder. Não é a mesma coisa que precisamos, gente? Sim ou não? Ao invés de recuar, nós precisamos avançar. Ao invés de ceder à pressão, precisamos colocar mais pressão. Sem fé, diga comigo, é impossível agradar a Deus, pois aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe, diga comigo, e que recompensa aqueles que o buscam. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima precisa crer que ele existe. Se eu perguntar se você crê que Deus existe, eu acredito, pelo fato de você estar aqui, a grande maioria acredita, ou todos acreditam. Mas, e que recompensa aqueles que o buscam? Que é para você? Que a sua fé será recompensada, que as suas orações serão respondidas. Diga comigo, meu justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. A fé que nos move. Aí vem Marcos, já vou orar com vocês. Esses sinais acompanharão os que crerem. Diga comigo, os sinais acompanham os que creem. Sinais precisam nos acompanhar, que são resultados. São resultados. Ora, a fé é a certeza, a confirmação das coisas que se esperam, sendo a prova das coisas que nós não vemos, e a convicção de sua realidade. Diga comigo, a fé é perceber como um fato real o que não é revelado aos sentidos. Quer dizer, está dentro de mim, já dentro de mim eu creio, tem uma certeza dentro de mim, existe uma convicção dentro de mim. Se eu mudar essa tradução, é um título de propriedade. A fé é um título de propriedade. É um documento, que aquilo é seu e vai vir para as suas mãos. E aí, porque também a nós foram
pregadas as boas novas, como a eles. Diga comigo, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Diga, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Muitos podem receber as boas novas e não ter efeito nenhum? Sim. Porque só ouvir e não misturar com a fé não tem resultado nenhum. A palavra precisa ser misturada com a fé. Diga comigo, a palavra precisa ser misturada com a fé. A Bíblia diz que fé sem obras é inútil. Então a palavra precisa ser misturada com a fé. Eu ouço, eu acredito, eu misturo ela com a fé, eu saio, eu ajo. E eu colho o resultado. Eu faço orações específicas, orações claras, mas as minhas ações, a minha preparação já é com base nas orações que eu tenho feito. Amém? Nós vamos num processo, gente. Seja claro nas suas orações. Ah, Deus me abençoa. Ok, você está abençoado, você tem vida, você respira. Tomou café da manhã hoje? Sim ou não? Tem saúde, está comendo. Maravilhoso. Mas está tudo bem? É só isso? Ou o que mais você quer? Orações específicas. Quais são os seus projetos? O que você tem? Está alinhado com os propósitos? Ou eu estou fora do propósito, caminhando na força do meu braço, e eu estou fazendo assim, está enfiando, é um saco furado, entra por cima e sai por baixo. Alinha os projetos, alinha com Deus. É o segredo para não dar errado. Quando há um alinhamento com os propósitos de Deus. Vai chegar um momento que muitas coisas serão normal. Antes de descer, eu olhei, eu tenho uma tela lá, que eu tenho as câmeras do estacionamento. Dá inveja daquele estacionamento ali. É verdade ou não é? Você olha ali, tem uns negócios ali diferentes. Mas começou assim? Todo mundo já chegou nesse nível? Não. Não. E para chegar nesse nível, como é que é? Vem num processo aí, crescendo. Orações, persistência, insistência, não desistiram. Formar mar de rosas para todo mundo, só flores? Não, nem é hoje. Nem é hoje. E nem será. Deus de vez em quando vem e ativa a nossa fé de novo. Opa, vamos lá, põe fogo nessa fé aí. Fique em pé, por gentileza. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e desfrute da vida. E tenham em abundância, ao máximo até transbordar. Vou repetir. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham, diga comigo, eu vim. Ele já veio. O ladrão vem, mas ele já veio. Para que tenham e desfrutem da vida, e a tenham em abundância, ao máximo, diga comigo, até transbordar. Porque é mais do que você precisa. É para você, para o reino, para abençoar a vida de pessoas, é mais, transborda. Tem um momento que a gente tem que parar e dizer assim: chega de ser roubado. Não aceito mais ser roubado. Vida
sonhos, projetos, bens. Não aceito mais ser roubado. Quem vem para roubar é o ladrão. É reivindicar aquilo que é seu. Não abro mão daquilo que é meu. Palavra de ontem para nós. Eu não posso ser filho de rei e vivendo uma vida miserável. Passamos por lutas. Diga comigo, passamos. Ficamos nela. Nós passamos. Tem que passar. Mas ficar nela, permanecer nela não está certo. São inúmeras as escrituras que garantem o impossível na vida daquele que anda por fé. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Diga comigo, vivemos por fé e não pelo que vemos. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Efésios 6. Além disso, diga comigo, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé é para proteger, se proteger. Às vezes a gente vai aceitando coisas que o Senhor Jesus já venceu na cruz. Eu estou lendo com você, estou dando respaldo bíblico para que isso alimente a sua fé e você saiba o que é seu, que você tem direito, a fé que você tem que praticar. É por isso que muitos aprenderam que muitas orações repetitivas nunca foi eficaz na sua vida. Não é porque você foi ensinado a orar 10 Pai Nosso, não sei quantas. Não vai resolver. Oração é clara, oração é específica. Oração, a palavra tem que ser misturada com a fé. Conforme você creu. Não somos nós que recuamos diante do mal. É o mal que recua. É o mal que recua diante de nós. Não somos nós que vamos cedendo. Essa palavra é como se o Senhor estivesse chamando a atenção. Onde estão os que creem? Porque, como disse, se eu perguntar quem crê em Jesus, a grande maioria. João 20, 27 diz, pare de duvidar e creia. João 20, 29 diz, então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu. Diga comigo, felizes os que não viram e creram. Espera aí, eu não vi ainda, mas eu creio. Não está diante dos meus olhos, mas se estivesse diante dos meus olhos, eu não precisava de fé para isso. Amém? Eu ia longe aqui com vocês. Pega tudo isso e mistura com a fé. Seja claro nas suas orações. Seja específico nas suas orações. Ontem teve uma pessoa que passou ali no corredor, acho que teve uma hora que eu comecei a rir. Porque quando eu fui fazer a concordância com ele, ele começou a falar. E ele começou a dizer, Senhor, obrigado, porque eu cheguei aqui, eu não tinha nada. Eu cheguei aqui, eu só tinha dívida. Eu tinha perdido a esperança. Senhor, eu jamais imaginei, porque na minha vida parecia que estava tudo perdido. Quando eu imaginei que eu pudesse tirar um carro zero, Senhor, quando eu imaginei, aí ele passou. Aí daqui a pouco eu estou vendo, ele entra de novo no corredor. Mas agora entra numa moto grande. E aí ele já começa a agradecer, Senhor, eu te louvo, te agradeço. Inclusive, ele está dando um testemunho que ele fala assim, que fevereiro, que é um mês menor, que até metade de fevereiro não tinha feito praticamente nada, em fevereiro, da segunda quinzena para frente, ele teve o maior faturamento da história da vida dele. Ele diz, historicamente, nunca passou
Daqui a pouco ele está na fila de novo. Aí ele está passando num outro carro, num Audi. E eu já comecei a rir, porque eu falei, ele de novo aqui? Aí ele fala assim, senhor, eu te agradeço, porque só tinha problema na vida, esse carro inclusive estava perdido, era ação que eu não acreditava, já tinha dado por perdido, Senhor, e hoje está nas minhas mãos, Senhor. Eu falei, uau! Falei, meu filho, você está atrasado com testemunho, quanta coisa maravilhosa, quanta coisa. E aí ele diz que da segunda quinzena, por conta de uma oração, de uma reunião, que inclusive o bispo Vitor mandou uma mensagem para ele, falou assim, eu não estou te vendo, vem para a igreja. E ele veio, naquele dia, naquela oração, ele falou, bispo, naquele dia, destravou tudo, estava tudo travado, e foi um rompimento, por causa de uma oração destravou. Uma oração definiu o que não aconteceu na vida, na história da profissão dele. Uma oração. O que você está esperando para... Que dia é hoje, gente? Já viramos a quinzena, então. O que você acredita que pode acontecer nesta quinzena? O que você acredita que pode acontecer nessa semana, apesar de ter feriado? Hoje, amanhã e depois não pode acontecer coisas que definem a semana, o mês, o ano? Pode ou não pode? Então mostra a Deus o que você crê. Faça as suas orações. Seja específico nas suas orações. Ore por fé, declare por fé, profetize por fé. Está cheio de exemplos aí. O lindo, sabe, quando eu olho para cada um que já vem avançando na vida, eu olho e digo assim, uau, tá vendo? Que lindo. Se Deus está fazendo, vai fazer comigo, vai fazer com... Claro que cada um tem que entender a sua realidade, né? Tem alguns dos carros de vocês que não faz parte do meu propósito. Não é que não faz parte do meu. O senhor quer? Não, claro que eu quero, mas eu expulso os irmãos da igreja se eu aparecer nos carros de vocês. Que lamentavelmente tem disso, né? Deus vai usar vocês, vocês vão me abençoar, eu vou falar assim, não sei, ganhei. Né? O irmão quis me abençoar, eu vou reclamar? Vou falar assim, é igual o Gideão, falou assim, você não recebe o que teu Deus te dá? Campos te abençoa lá, te dá, será agora eu não vou receber o que Deus me dá? Amém? Estou brincando, mas a gente entender cada um na sua realidade, né? Mas me edifica ver a história de muitos, o que eu vejo acontecendo. Agora, se Deus está fazendo, Deus não faz acepção entre pessoas, Deus não tem separação. Eu gosto mais desse filho aqui, ó. Esse aqui é que eu vou derramar sobre a vida. Não, Deus está procurando o coração certo, intenção certa, motivação certa. E para eu não estender mais, feche os seus olhos e vamos agora nas orações específicas. Viramos a quinzena, temos uma quinzena poderosa pela frente, temos meses poderosos pela frente. Então você vai fazer a sua oração específica. Eu creio, Senhor, eu creio no sobrenatural, eu creio em resultados sobrenaturais, eu creio em milagres, eu creio na manifestação da tua glória, eu creio na manifestação do teu poder. Eu creio, meu Deus, eu creio no Deus da Bíblia, eu creio, meu Deus, que eu vou viver, contrariar as previsões. Todas as previsões serão contrariadas na minha vida, todas as previsões negativas. Não adianta o cenário, talvez as previsões sejam as piores,
Talvez as previsões aí sejam as piores, mas declare e faz sair pela tua boca: eu vou contrariar todas as previsões, em nome do Senhor Jesus. Na minha vida todas as previsões serão contrariadas. Agora é tempo de crescimento, é tempo de avanço, é tempo de progresso, é tempo de aumentar o faturamento, é tempo de avançar, é tempo de crescer. Eu acredito, meu Deus, eu acredito, ó poderoso Deus, eu oro com eles, eu declaro, meu Deus, um crescimento acima do natural. Eu declaro e profetizo um crescimento acima do natural. Eu declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus: o faturamento não será natural, será sobrenatural para a época, será sobrenatural para o momento, meu Pai, em que o país vive. Eu declaro em nome de Jesus: abra as portas, meu Deus, abra as portas, faz transferência, abençoa, meu Pai, capacita, faz a oração dos discípulos, faça a oração dos discípulos, diga: Deus, me capacite para fazer com mais ousadia, me capacite para avançar com mais ousadia, me capacite, meu Deus, porque agora que eu vou avançar, agora que eu vou para cima, em nome do Senhor Jesus. Eu oro com eles, meu Deus, capacita-nos para fazer mais, capacita-nos para avançar mais, capacita-nos para crescer mais, capacita-nos, Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus: capacita-nos, Senhor, capacita o teu povo, capacita, meu Pai, capacita cada pessoa que aqui está, para que ela avance, para que ela cresça mais, para que os resultados sejam maiores. Oh, meu Deus, eu declaro em nome do Senhor Jesus: a capacite para que ela afete, para que ela venha afetar a vida de ainda mais pessoas. Capacita para ela afetar a vida de ainda mais pessoas. Ah, meu Deus, capacita. Faz como o Senhor fez com os discípulos. Faça como o Senhor fez com os discípulos. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar, meu Deus. Senhor, ela vai desfrutar, meu Pai. É o faturamento que ela tem determinado. É o faturamento, meu Deus. É a renda, é o faturamento. É o número de pessoas que ela vai afetar, que ela vai atingir. Eu declaro em nome de Jesus: a casa, o carro, ó meu Deus, dos sonhos, o salário dos sonhos, o faturamento dos sonhos, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Chega, meu Deus, chega de saco furado, chega de saquetel furado, entra por cima e sai por baixo. Chega de saco furado, chega, meu Deus. Muitas pessoas têm sido como um saco furado, entra por cima e sai por baixo. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus o crescimento, o avanço, o progresso, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar multiplicação na vida dela. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Senhor faça coisas maiores, que ela avance como nunca, que ela cresça como nunca, oh meu Deus, que ela prospere como nunca, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro ela contrariando as previsões. Eu declaro ela contrariando. Faça as suas orações específicas. Faça as suas orações específicas. Quais serão as suas metas? Quais serão as suas metas? Deus vai te capacitar. Faz a oração dos discípulos. Capacita-me, Senhor. Capacita para que eu possa, com mais ousadia, com mais coragem, e diga com fé: o lugar aonde eu estiver vai tremer. O lugar aonde eu orar vai tremer. O lugar aonde eu pisar vai tremer, vai estremecer. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, estremeça, abale as estruturas aonde ela entrar. Abale as estruturas, meu Deus, aonde as orações dela forem realizadas, feitas. Abale, Senhor. Enche esses homens de coragem. Enche essas mulheres de coragem. Derrama no teu espírito sobre a vida delas. Derrama no teu espírito. Senhor, o texto diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente. Coloca o teu espírito. Diga a Deus: coloca o teu espírito em mim, Senhor. Coloca o teu espírito em mim, Senhor. E me dá mais coragem para avançar. Me dá mais ousadia.
Aonde eu entrar vai estremecer. Aonde eu pisar vai estremecer. Aonde eu orar vai estremecer. Os resultados não serão naturais. Os resultados não serão naturais. Os resultados serão sobrenaturais. Diga isso. Aonde eu orar, aonde eu entrar, aonde eu pisar, os resultados não serão naturais. Não serão naturais. Serão sobrenaturais. Em nome de Jesus. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Capacita. 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 Capacita, Senhor. Dê visão, direção, revelação, ideias. Dê, Senhor, visão, direção. Dê a eles. Amplia. Receba coragem. Receba ousadia. E que o Espírito tome a tua vida. Para que você possa fazer com mais ousadia. Para que você possa avançar com ousadia. Que o Espírito Santo te encha de unção, de poder. Que você seja um empresário, um profissional, que as pessoas vejam Deus na tua vida. Que elas glorifiquem a Deus pela tua vida. Que você seja um representante do reino. Que as pessoas olhem e dizem: uau, que fé, que coragem, que ousadia. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja fortalecido. Que o espírito da fé controle a tua vida. Que o Espírito Santo te capacite. Que você seja mais ousado, corajoso. Que as suas orações estremeçam lugares. Seja ousado para orar. Que as suas orações estremeçam. E que o Espírito Santo derrame uma unção, uma medida de graça maior. Que você encontre favor em tudo. Você seja abençoado. A obra das suas mãos. Aonde você pisar, aonde você entrar. Que a sua mente seja um celeiro, uma mente ungida, altamente criativa. Deus te dê ideias poderosas. Que Ele multiplique a sua capacidade. Que Ele te capacite para lidar com coisas maiores. E subir a um nível muito mais alto do que já chegou. Seja abençoado nessa manhã. Senhor, eu oro com todos. Eu abençoo a todos. E declaro, Senhor, cada oração realizada aqui, cada declaração realizada aqui, como a tua palavra diz, que nenhuma palavra que saía da boca dos seus ungidos caía por terra, mas que todas eram confirmadas pelo Senhor. Confirma cada palavra que saiu da minha boca e da boca de cada homem e mulher que aqui está. Eu declaro uma quinzena poderosa. Eu declaro uma quinzena milagrosa, de resultados, Senhor, incríveis, poderosos,
sobrenaturais, que vai além do natural, em nome do Senhor Jesus. É o que eu oro, é o que eu declaro, é o que eu profetizo, que eles saiam daqui, Senhor, possuídos por esse espírito de fé, e que os resultados sejam acima do normal, seja sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Diga aí, eu creio nessa oração. Diga aí, eu recebo essa oração e tomo posse dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.